Pessoal, definitivamente a Terceira Guerra Mundial acabou de começar. E a mídia está escondendo pra gente uma série de coisas, principalmente em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe por quê? Agora que os Estados Unidos entrou do lado da guerra do Irã, as coisas vão ficar cada vez piores para Lula. Isso aí pode levar até um provável impeachment, né? A mesma coisa que fez a Dilma cair lá no seu mandato pode acontecer agora de novo com Lula. E muito pior, talvez até possivelmente uma investigação dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. A gente precisa conversar sobre isso, porque a situação tá muito drástica hoje, principalmente depois que os Estados Unidos fez o seu ataque. E agora a Rússia, nada mais nada menos do que vai entrar no meio dessa guerra louca que está acontecendo entre Israel e Irã. E eu quero te trazer as últimas informações aqui, porque essas matérias que eu tenho aqui, gente, nenhum jornal tá colocando pra vocês. Tá todo mundo tentando esconder o quanto é perigoso as ações que o Lula podem fazer durante essa guerra, o quanto isso pode acabar dando problema até mesmo pro seu governo. E a gente precisa conversar aqui, beleza? Já deixa o seu like, já compartilha, se inscreva, ajuda a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem informadas e vamos entender o que tá acontecendo. Pessoal, matéria de última hora que eu tô aqui publicada pra vocês, tá? Pelo G1, acabou de sair agora, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Escutem só, os Estados Unidos, na calada da noite, foi lá e bombardeou o Irã, bombardeou as instalações nucleares do Irã, ou seja, aquele país que é tão polêmico, é o país que está em guerra contra Israel e que a gente estava esperando que os Estados Unidos não ia tomar nenhuma medida por conta do problema geopolítico que ia dar. Pois bem, Donald Trump peitou e foi lá e atacou o Irã. Para vocês terem noção, pessoal, dá só uma olhada nisso aqui. Já teve outros presidentes dos Estados Unidos que tentaram negociar, né, de forma diplomática com o Irã. Já foi o Obama, já foi o Biden. Nenhum desses dois conseguiram ter sucesso. Agora Donald Trump chegou com tudo e já mostrou que às vezes a hora de conversar não funciona, né? Na hora de conversar tem que ser praticamente com ataques. E ontem, na calada da noite, fez ataques contra as instalações do Irã, tá? Usando um dos aviões mais poderosos, um dos bombardeiros mais poderosos que os Estados Unidos já teve até hoje, que é o B-2, gente. Pra ter noção, ele consegue carregar dezenas de armas, tá? Inclusive armas nucleares. E era o único, para vocês entenderem, avião que teria poder para atacar as instalações nucleares de Teherã, ou seja, as instalações nucleares do Irã, gente. E os Estados Unidos fez isso, mesmo sabendo dos problemas que poderia dar para ele e o quanto isso poderia dar conflito. Os Estados Unidos partiu e tomou posse do lado de Israel junto com Benjamin Netanyahu. E na calada da noite, gente, o Trump fez um pronunciamento. O Trump disse que ou o Irã ele vai praticamente parar com essa guerra ou vai ter uma tragédia. Ou o Irã para ou essa tragédia já deu para entender o que vai acontecer com o Irã, né? Ou seja, se o Irã não parar, os Estados Unidos vai acabar com o Irã. Os Estados Unidos vai exterminar o Irã. Esse foi um recado que Donald Trump mandou pro Irã ontem, assim, na madrugada de noite. Eu queria colocar pra vocês aqui, beleza, pessoal? Escutem só a fala do Donald Trump e o quanto essa fala dele é de peso, né? O quanto essa fala dele é polêmica. Há pouco tempo, os EUA lançaram ataques precisos contra 3 instalações nucleares cruciais do regime iraniano, Fordo, Natanz e Esfahan. Todos ouviram esses nomes por anos, enquanto construíam esse projeto terrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e deter a ameaça do maior patrocinador do terrorismo. Informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações nucleares do Irã foram completamente destruídas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, deve agora buscar a paz. Se não o fizerem, futuros ataques serão muito maiores e mais fáceis. Por 40 anos, o Irã dizia: morte à América, morte a Israel. Matavam nosso povo, explodindo braços e pernas com bombas. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1000 pessoas e centenas de milhares no Oriente Médio e no mundo morreram devido ao ódio deles. Em particular,
Muitos foram mortos pelo general deles, Qassem Soleimani. Decidi há muito tempo que não permitiria que isso continuasse. Isso não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra antes e avançamos muito para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Agradeço aos militares israelenses pelo excelente trabalho e, principalmente, parabenizo os patriotas americanos que pilotaram essas máquinas magníficas. Espero que não precisemos mais de seus serviços nessa capacidade. Espero que seja assim. Também quero parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Razinken, general espetacular, e todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque. Dito isso não pode continuar. Haverá paz ou uma tragédia para o Irã muito maior do que vimos nos últimos 8 dias. Lembrem-se, ainda há muitos alvos. O de hoje foi o mais difícil de todos, de longe, e talvez o mais letal. Mas se a paz não vier logo, iremos atrás dos outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser eliminada em minutos. Não há força militar no mundo que pudesse ter feito o que fizemos hoje à noite, nem perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco. Amanhã, o general Kane e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, darão uma coletiva às 8 horas no Pentágono, e quero agradecer a todos e, em particular, a Deus. Quero dizer que amamos você, Deus, e amamos nossas grandes forças armadas. Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe Israel e Deus abençoe a América. Acontece que ontem mesmo já, Benjamin Netanyahu também agradeceu as falas de Donald Trump, disse que ele fez a coisa certa, que é o que a gente sabe, né? Porque tem muita gente que defende o Irã, mas ninguém sabe qual é a verdadeira situação dentro do Irã, que as pessoas no Irã passam. Inclusive tem até manifestações dentro do próprio Irã agora, gente, quando tá tendo guerra contra o regime iraniano, ou seja, o próprio povo do Irã não quer mais saber desse regime do Irã. Mas, mesmo assim, a guerra ainda continua e a censura dentro do país continua também extremamente grande. Pois bem, olha o vídeo do Benjamin Netanyahu. Vamos lá para vocês escutar a fala dos dois. A gente vai comparar agora o que tá dando polêmica no dia de hoje, ou seja, nesse domingo que a gente pensou que ia ser um dia tranquilo, que na verdade teve uma guerra estourada, né? Vamos lá que vocês vão entender, pessoal. Escutem a fala do Benjamin Netanyahu. Parabéns, presidente Trump. Sua decisão ousada de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história. Na Operação Leão Ascendente, Israel fez coisas realmente incríveis, mas na ação desta noite contra as instalações nucleares do Irã, a América foi verdadeiramente insuperável. Ela fez o que nenhum outro país no mundo poderia fazer. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. A liderança dele hoje criou um ponto de inflexão na história que pode ajudar a conduzir o Oriente Médio e além para um futuro de prosperidade e paz. O presidente Trump e eu costumamos dizer: paz através da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz. E esta noite, o presidente Trump e os Estados Unidos agiram com muita força. Presidente Trump, eu lhe agradeço, o povo de Israel lhe agradece, as forças da civilização lhe agradecem. Deus abençoe a América, Deus abençoe Israel, e que Deus abençoe nossa aliança inabalável, nossa fé inquebrável. Vocês viram a fala de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu está completamente agradecido pelos Estados Unidos estar do lado deles, né? E vamos lembrar, os Estados Unidos não descartou, né, atingir o líder do Irã, né? Isso aí já era uma hipótese, provavelmente, que poderia acontecer. Inclusive, ele até tá pensando em se abrigar, né? Citou que ia se abrigar em um banner, já ia passar a sucessão para os outros, porque ele está com medo dos ataques dos Estados Unidos. Mas agora que os Estados Unidos entrou na guerra, tá acontecendo o maior problema, sabe? O Estreito de Hormuz.
É um estreito ali perto do Irã, onde passa a maior parte de petróleo do mundo. Literalmente, todo o petróleo que a gente tem na Terra, quase todo, passa por lá, passa por aquele estreito, gente. Só que o Irã disse muito claro que se caso os Estados Unidos resolvessem entrar no meio dessa guerra, ele iria nada mais nada menos do que fechar aquele estreito. Ninguém mais passa com petróleo, nenhuma embarcação passa. Pra vocês terem noção, olha só essas imagens que eu tô colocando pra você, o quanto que é movimentado esse estreito, quanto isso aí é praticamente assim, passa toda hora a embarcação de um lado para o outro com petróleo e também com outros produtos. Ou seja, é um tiro no pé pro lado do Irã fazer isso, porque não é só ele, tem países como a própria Arábia Saudita que usa aquele estreito e praticamente vai ser penalizada por conta disso. Mas assim, depois do que os Estados Unidos fez, os seus últimos ataques, é certeza de que o Irã vai tentar barrar esse estreito. Isso aí pode ter certeza. E outra coisa, o que a gente estava esperando aconteceu. Pelo menos até agora, quando eu tô gravando esse vídeo, a gente é 11 e pouco. A Rússia já se pronunciou, a Rússia já virou, já falou, já disse que condena as ações dos Estados Unidos, declarou seu apoio ao Irã e disse até enviar talvez possíveis tropas, enviar armas para o Irã, ou seja, a Rússia vai entrar na guerra também, só que do lado do Irã, o que a gente já estava esperando, né? Já que vocês sabem, né? A ligação entre os dois, né? Ditadura, ditadura. Pois bem, se isso acontecer, a coisa vai ficar muito pior e aí a guerra consegue se ficar estrondosa num nível assim, totalmente diferente. Mas uma coisa é certa, como que a Rússia vai fazer isso se ela já tá com um problema com a própria Ucrânia, que para quem não viu, a economia russa já está começando a entrar em declínio por conta da guerra. A Rússia achou que a guerra contra a Ucrânia ia ser uma guerra simples que acabava em poucos dias. Já faz anos que a gente está com guerra entre Rússia e Ucrânia e até hoje a Rússia não conseguiu tomar a Ucrânia por completo. A Rússia estaria fazendo a melhor decisão em entrar na guerra agora do lado do Irã e declarar completamente contra os Estados Unidos, sendo possível de um provável ataque norte-americano, talvez na Rússia. Isso aí é uma hipótese muito grande, né, disso acontecer, mas assim, não é certeza que vai acontecer, que a Rússia possa ser atingida pelos Estados Unidos. Mas a partir do momento que ela declara apoio, ela está sujeita a qualquer coisa, inclusive todos os países. E aí que entra o Brasil aqui na América, gente. Vocês sabem que o Brasil, infelizmente, tá tomando os piores lados possíveis, né? Já estava querendo romper relações com Israel, já, né, citou que é a favor do Irã enriquecer o urânio, e muito agora, provavelmente, se precisar tomar um lado, vai tomar o lado do Irã. Isso é bem nítido que o Brasil vai fazer isso. E o que vai acontecer, vocês já sabem, né? Provavelmente, talvez, o Brasil ajude, colabore com tropas, mandando pessoal, ou seja, mandando soldados que não sabem nem o porquê estão lutando nessa guerra. A gente pode falar assim, para o Irã, para lutar em uma guerra que não são deles. Pode acontecer isso também, gente. Isso aí são hipóteses até. Agora a gente não tem nenhum pronunciamento que diga o que vai acontecer. Mas a gente já teve falas, como a dos G7, onde todos os líderes disseram que sim, estava tudo bem, concordam que Israel tem o seu direito de defender, depois o Lula foi lá e foi contra. Então tudo que tem aqui diz que o Lula vai parar do lado errado, que é o lado do Irã. Ou seja, um problema para os brasileiros, para a economia brasileira, a economia brasileira entra em declínio, e entrando em declínio, o que acontece? O que aconteceu na época da Dilma. Isso tem uma grande probabilidade e uma grande chance. Sem contar numa coisa, né? Os orçamentos de guerra. Quando um país entra em guerra, se caso o Brasil entrar, eles podem pegar a mesma coisa, que a gente pode dizer assim, que aconteceu na época do Collor. Vamos fazer uma suposição aqui. Ou seja, o Brasil ele pode arrancar dinheiro de outras maneiras, tá? Com um imposto de guerra, né? A gente chama assim, dos próprios brasileiros. Ou seja, será que esse é o objetivo do Lula, já que ele não consegue mais taxar impostos? O que vai acontecer, gente, uma coisa é certa, não vai tomar um rumo muito bom isso não, e com certeza vai dar muita polêmica. Mas e você, o que você acha? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco, assim que a gente tiver alguma notícia, algum desenrolar do que tá acontecendo na guerra, beleza? Um beijo e até lá!